falar do Galo aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia. E o Atlético que teve folga, Rubinho, neste domingo, né, elenco principal de folga neste domingo, depois da primeira semana de trabalho na cidade do Galo e Vespasiano, visando o retorno, né, dos jogos, que será para o Atlético no dia 21 de julho. É uma terça-feira, atenção, massa atleticana, hein? Como diz nosso Henrique André, mas também o Mário Henrique Caixa, né? Atleticanada! Atleticanada, um abraço pro Caixa, tá sempre ligado lá dos Estados Unidos. O Atleticanada tem que ficar ligado, fica ligado aí, porque dia 21 de julho tá marcado o retorno do Galo, a Arena MRV, às 7h30 da noite contra o Bahia. Jogo duro, hein? Jogo difícil, jogo de um time que tá acima do Atlético hoje na tabela, aquele chamado jogo de 6 pontos, mas que o Galo tem totais condições de vencer e subir ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético terminou bem, né? A gente pode dizer assim, a reta final ali com o Barba Domingues terminou bem, tendo um pouquinho mais de time encaixado, de encaixe, né, no time, principalmente na questão defensiva. Essa é verdade que, vez ou outra, chegou a sofrer aí contra o Vasco mesmo, foi um sofrimento tremendo, mas é bom dizer que o Atlético estava desfalcado de muitos titulares naquele jogo. E ainda assim o Atlético conquistou um resultado importante, vencendo o Vasco fora de casa em São Januário. Estava lá ao lado do Caixa acompanhando este jogo do Atlético, viu, Rubens? Agora às 7 horas marca o sinal da Itatiaia, Rubens. Mas o Atlético então tem esse compromisso de retorno marcado e volta aos trabalhos amanhã em 2 períodos. Essa semana, Rubinho, foi na segunda-feira à tarde, depois terça e quarta 2 períodos, quinta 1 período, sexta 2 períodos e sábado 1 período pela manhã. Então o Barba buscando aproveitar bastante, e pelo que a gente pôde observar na quinta, que foi o treinamento pela manhã aberto à imprensa, né? Ele tem dividido bem o grupo, né? Com vários tipos de atividades para que todos possam passar por esses grupos, diferentes atividades, né? Nos campos também, revezando bastante na cidade do Galo. Então tem sido bastante proveitoso, trabalho tático, trabalho técnico, né? Com jogadores. E aí, Rubinho, você até me perguntava ali fora do ar, né? Vai ter ou não vai ter? Antes de começar aqui a grande resenha, a informação que a gente trouxe aqui também na sexta, o Henrique André também ponderou isso no sábado por aqui, aliás, ele na sexta e eu no sábado, o contrário. O Atlético não fará amistosos. O Atlético até recebeu convites para realizar amistosos, né? Os times da Série A conversam entre si, obviamente, né, as diretorias, e buscando mobilizações aí para que possam acontecer amistosos. Mas o Galo entende que nesse momento é melhor realizar um jogo treino com uma equipe talvez de menor porte, para dar apenas ritmo aos jogadores, né, e para que não cheguem lá no dia 21 contra o Bahia sem ritmo de jogo. Então o Atlético deve realizar jogos treino dentro da cidade do Galo, aí sem uniforme. Não é nada demais, é só jogo treino mesmo para dar um ritmo ali, uma certa competitividade ao elenco, mas isso deve acontecer dentro da cidade do Galo. E a princípio o que me passaram é que esses jogos treinos serão fechados, não terão nem acesso da imprensa e tudo mais. Mas depois o Henrique, conversando com ele aqui no sábado, ele me disse que recebeu uma outra informação de que um jogo treino pode ser que a imprensa consiga acompanhar, mas por enquanto a gente não tem essa confirmação se vai acontecer ou não. Mas o certo é que o Galo, em termos de amistoso, como por exemplo o Cruzeiro vai realizar no domingo aqui, a Itatiaia vai transmitir, o Atlético nesse momento não pensa dessa forma, viu, Rubinho? Eu até entendo, né, a opção da comissão técnica do Atlético, do planejamento para essa intertemporada, optando, né, depois de reuniões, ter apenas jogo treino fechado, para poder mudar algo em torno da situação da equipe, até para blindar, né, o Vini. O Atlético não tem uma situação boa do primeiro semestre, tenta arrumar a casa para esse segundo semestre, tem a cobrança da torcida, que independentemente de ser amistoso, de não ser amistoso, colocou a camisa em campo, meu amigo, o torcedor quer resultado e quer também desempenho. Talvez seja uma forma o time do Atlético, da comissão técnica, diretoria, blindar esse momento de reformulação, buscando um segundo semestre com o melhor aproveitamento nas competições. Principalmente porque até o jogo contra o Bahia, lembrando, vai ser uma terça-feira, dia 21 de julho, o Atlético tem aí praticamente um mês de preparação, não é por falta de tempo, não é por falta de calendário, e até de forma do lado comercial é importante também, né, um amistoso pro torcedor, pro torcedor ver o que tá acontecendo, pro torcedor também participar e também comercialmente falando, agregar financeiramente nesse período, movimentando, não deixa de movimentar você fazer um amistoso, mas o Atlético escolhendo ter apenas o jogo treino fechado pra não ter nenhuma cobrança nessa intertemporada, mais ou menos por aí, você acha também, Vini? Cada clube tem seu planejamento pra essa intertemporada, Rubinho, não acho que tem certo ou errado, né? São escolhas, e o que a gente vai poder avaliar é a partir do dia 20, quando o clube voltar a disputar as competições, e aí a gente vai saber se a intertemporada foi boa, se o time trabalhou bem, porque aí sim a gente vai poder ter muito mais condições de cobrar até do trabalho do técnico. E aí no caso que a gente tá falando do Atlético, do Eduardo Domingues, que quando chegou não teve muito tempo, já pegou um time que estava bem desarrumado com o antigo treinador, que era o Sampaoli, e teve que mexer com o carro andando. Agora ele tem todo o tempo necessário para ajeitar o time, e aí a escolha por jogo treino e não por amistosos são preferências. Eu prefiro amistosos porque tem mais cara de jogo e é muito tempo parado para você voltar depois, corre o risco de já chegar num momento decisivo da temporada sem ritmo de jogo, mas todos os clubes vão passar por isso, porque também estão nessa intertemporada. Aí o Atlético tá fazendo essa escolha pelo jogo treino.
Ô Rubinho, o que importa é trabalhar muito nesse período. O Atlético tem muita coisa para ajustar, a janela depois pode esquentar, o Atlético também anunciar alguns nomes, e aí sim a cobrança a partir do dia 21, que é quando o Atlético vai voltar aos gramados para saber se valeu a pena ou não a estratégia nesse período. Paulinho, agora são 7h05. Você esteve na cidade do Galo essa semana, treinamento aberto para a imprensa, né? E a gente parabeniza a atitude aí do diretor de comunicação do clube, o Domênico, porque é sempre bom a imprensa estar reunida, é sempre bom a imprensa acompanhar de perto, é sempre bom a imprensa levar a informação para o torcedor. E já tinha um tempo, né, que a cidade do Galo, o Cruzeiro já vem fazendo isso durante a temporada, que é abrir as portas do centro de treinamentos para a imprensa. E clima, pelo que a gente sentiu, né? Você entrevistava também alguns personagens, por exemplo, o Guilherme, que é um cara que chegou pra tentar corrigir algo em torno ali de desinformação de vestiário com diretoria, né, Paulinho? Ele até, em entrevista ao nosso companheiro Henrique André, que bateu um papo mais diretamente com ele, trouxe aqui também na programação de Itatiaia na sexta-feira, né? Acompanhei também na minha folga aqui com o Henrique. O Guilherme, primeiro ele disse que não chegou pra isso porque ele não viu isso no elenco. Achei até interessante, né, na fala do Guilherme. Ele disse que viu um elenco completamente diferente daquilo que o pessoal tava falando. Talvez ele não chegou pra isso, não viu isso no elenco, mas ele chegou pra isso, né? Não, pois é porque o papo que tinha realmente nos bastidores era esse, né? O elenco do Atlético. Mas o Guilherme afirmou no microfone de que ele não notou isso, não percebeu isso. Aí por isso que ele falou, não cheguei pra isso, porque eu não vi isso quando eu cheguei aqui. Ele explicou. Mas achei interessante porque o Guilherme também falou sobre a questão da adaptação dele no cargo, né? E disse que foi mais rápido do que ele imaginava. Só que o Guilherme, né? O Rubinho também, Henrique, não tô toda hora chamando de Henrique. Vinícius Andrade. O Guilherme, ele já é um cara calejado de futebol, né, cara? Tem que contar a parte de atleta, a carreira de atleta do Guilherme, que foi... A malandragem, né? Ela é importante na bola. Foi muito vitoriosa, né, Rubinho? Um cara que rodou, passou por grandes clubes, passou pelo exterior, seleção brasileira. Então é um cara rodado no meio da bola, dentro das 4 linhas, e fora também, né? Ele chegou a ser dirigente e técnico lá no Marília, onde ele começou, né? Então o Guilherme é um cara que, acredito eu, e todos nós falamos sobre isso aqui também na Itatiaia, é um cara que tem o know-how necessário, ou seja, o conhecimento pro cargo que ele foi contratado de gerente de futebol e fazer esse elo entre elenco, essa gestão também ali de vestiário, e o elo entre o elenco e a parte da diretoria, que no caso é o Paulo Brax, né? Pra esse elo, né, cara, eu acho que é muito importante ser alguém que tem a linguagem, né? Eu falei malandragem, mas eu digo assim, malandragem no bom sentido, claro. Né? Deu pra entender. E o Guilherme é um cara que, por mais que ele falou, Vini, que não detectou no elenco do Atlético algum tipo de problema de relacionamento ou de elo entre a diretoria e o grupo de jogadores, mas de certa forma o Atlético viveu um momento extracampo muito conturbado. Ele não deixa de chegar pra isso. Pode até ser que no momento que o Guilherme chegou, a situação já estava resolvida e ele não viu esse tipo de problema. Mas esse não foi um problema criado por nós, criado por ninguém. Foi um problema exposto pelos próprios jogadores, né? Nas entrevistas, pelo próprio Eduardo Domingues, que a situação não estava normal. O vestiário do Atlético chegou a explodir. Tanto que o Guilherme, motivos da vinda dele é por isso, né? É pra dar uma ajeitada nesse vestiário, pra ser esse elo entre diretoria e jogadores. E aí, assim, eu acho que a presença dele é muito importante. Pode ser que quando ele chegou, a situação já estava mais ou menos resolvida, mas é fato que o vestiário do Atlético, ele explodiu, pegou fogo em alguns momentos. E agora, Rubinho, é o momento também dos jogadores darem a resposta, né? Daqui a pouco tá chegando aí o segundo semestre com o retorno das competições. E o Atlético até aqui tá vivo, oscilando bastante na temporada, mas tá vivo em todas as competições. No Campeonato Brasileiro, terminou ali no meio de tabela. O Atlético está a 4 pontos da zona do rebaixamento, está a 5 do 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, vai depender muito, né? De qual movimento o Atlético vai fazer nessa janela, da resposta que os jogadores e o Barba Domingues vão dar nessa intertemporada, porque o Atlético, se melhorar um pouquinho, ele vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Agora, se continuar nesse nível, vai ficar no meio de tabela. E é o que o Atlético não quer, né? Passar mais um ano sem classificar para Libertadores. Nas Copas é sempre mais difícil você fazer um prognóstico, porque mata-mata tem sempre um imponderável. Você não tem como garantir que você vai conquistar uma vaga para Libertadores sendo campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil. Nesse ano até o vice da Copa do Brasil também dá essa vaga. Mas o Atlético não pode perder de jeito nenhum foco no Campeonato Brasileiro, de brigar ali, ó, entre os 5 primeiros. E agora falando sobre elenco, sobre elo entre diretoria e grupo de jogador, termina, né, essa primeira parte da temporada de 2026 com alguns nomes na corda bamba. Poderíamos falar nesse tom, Paulo Azeredo, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que é um cara que tem um alto custo pro clube. A gente coloca também no meio desse bolo aí o próprio Dudu, outros jogadores que, né, tinham, né, dentro do elenco do Atlético e tem um salário alto, que deixa e fecha espaço para muita gente que o clube poderia contratar em termos aí de folha salarial para estar tendo, né, uma média que possa ser saudável para o Atlético. E o Scarpa aparentemente não
faz muita questão de resolver o seu problema. Não sei se chegou a oferta para tentar levar o atleta, que chegou no Atlético em 2024 e até um período bom com o Sampaoli, mas que, principalmente com o Barba, vem sendo muito pouco aproveitado. E é um cara que poderia ser negociado com outro clube da Série A do futebol brasileiro pelo número de jogos que realizou no Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Scarpa, até para atualizar a torcida do Atlético, me parece tá com tanta paciência assim pro Scarpa, até ganhou alguns jogadores, né, Paulinho? Tiveram um primeiro semestre, pelo menos nessa reta final, antes da parada para a Copa do Mundo, um período de recuperação. A gente pode citar o próprio Bernal, o que não aconteceu com Gustavo Scarpa. Pois é, você falou do Scarpa, então, que é uma situação até que é recorrente, né? Todo dia alguém manda mensagem aqui, fala com a gente, para na rua. E o Scarpa, vai embora mesmo? Fica, não vai, não fica? Bom, a gente tem que apurar todos os lados, né? O bom jornalista fala isso, né? Do lado do... Vamos lá, então. Do lado do jogador, não quer ir embora. Não quer ir embora. O Scarpa já falou isso, já postou em social, já falou no microfone, a gente já pôde apurar, eu e o Henrique André também nos bastidores. O Scarpa não quer ir embora, ele quer cumprir o seu contrato com o Atlético e acredita que pode ainda render mais, que já rendeu, principalmente nessa temporada. Essa temporada, talvez, o Vinícius vai concordar comigo, essa temporada seja pior de todos os anos. A melhor foi na época do Milito. Sim, ele jogava mais aberto pela direita, né? Fazendo como sempre ala ali, né? Sempre fazendo aquele facão cortando pra dentro e batendo de perna esquerda. Que é a dele, né? É o cara da bola parada, é o cara que em alguns momentos foi questionado também, mas que jogou também bem, pela esquerda, né? Aí o Vinícius pode explicar melhor, ali jogando até quase que com lateral, ali em alguns momentos com o Milito. Foi o melhor momento, ao meu ver, aí a minha opinião, do Scarpa. Agora, em termos de informação, que é o que o repórter tem que trazer, é o seguinte, Scarpa não quer. O Atlético é o seguinte, nos últimos jogos, o Barba não colocou, nem entrou com o Scarpa. Eu me recordo aqui rapidamente, por exemplo, no Clássico, o Scarpa estava no banco, ele colocou o Garotos, mas não utilizou o Scarpa. Aí você vai falar, óbvio, ele ia completar os 13 jogos. Pois é, mas se não utilizou, porque iria completar, é porque mente então de que algo podia pintar para a saída. Então, o Atlético, se pintar uma boa proposta pro clube e também pro jogador, obviamente, o Atlético vai sentar e vai conversar. Tá? Vai sentar e vai conversar. Nesse momento a situação é essa. Agora, chegou alguma coisa? Não chegou nada. Não chegou nada. Quando se falou do Santos, eu também fui checar o lado de lá. O Santos tinha interesse no jogador, mas no modelo de negócio que foi apresentado, talvez até pelo staff do Atlético, clube pagar parte do salário, né? No modelo de negócio que foi apresentado, eu acho que foi até por parte do staff e não do Atlético. Eu fui checar no Atlético, o Atlético disse, não nos oferecemos o Scarpa pro Santos. Não existiu isso. Né? Então pode ser que seja, acredito que na negociação do futebol isso pode acontecer, alguém foi lá, sondou, o Santos olhou, mas como é que é o negócio? Tá? Assim a gente aceita, assim não. Aí, por isso que não foi pra frente, tá? E não tem mais nada, não tem mais nenhuma proposta. Ele está agora se recuperando de uma cirurgia até certo ponto tranquila que foi feita, né? Não foi nada grave, né? Uma cirurgia que teve um grau menor, foi só tirar algo que tinha dentro do joelho dele solto lá, né? Um fragmento solto e tudo mais, e tá se recuperando, tá lá na cidade do Galo, né? Se recuperando. E a tendência, se não pintar a proposta, Rubinho, e pelo que o atleta quer, que é ficar, a palavra dele é essa, é que ele fique. Agora, você tem um jogador do calibre do Scarpa, que por mais esteja mal, gente, mas o Scarpa ele não precisa provar nada, ele já provou que ele tem qualidade, né? E também, com a situação financeira, porque o Scarpa não ganha pouco, né? Talvez seja hoje os que mais ganham no elenco do Atlético. Aí eu passo a bola pra você e pro Vinícius, principalmente. Você tem que tentar recuperar esse cara, você não pode encostar simplesmente, né? Eu concordo que o Atlético tem que tratar de forma pra ter uma solução até mesmo pro clube financeiramente falando. E talvez o Guilherme ajude muito nisso. Exatamente. Ajude muito nisso, né? Pode ser um cara que ajude muito a tentar recuperar, principalmente, que conta demais no futebol, Rubinho. A cabeça, né? Tava conversando hoje com o Marcos, nosso companheiro aqui, hoje bati um papo com ele lá no Futsal do Minas. A cabeça, a confiança manda muito na carreira e no momento de um atleta. Até porque o Scarpa é um cara que já provou o que pode proporcionar em campo. Todo mundo sabe e é notória a característica do Scarpa, que às vezes até sofre, né, com algumas escalações e mesmo quando é escalado na dele. E o time também não tá ajudando, né? Não pode sobrar só para o Scarpa aqui, colocar ele como, né, o responsável pelo fraco futebol que foi apresentado pelo Atlético nesse primeiro semestre. De toda forma, é um cara que tem qualidade, ainda tem 32 anos, é um cara que, se o Atlético conseguir recuperar ele dentro do grupo, fica mais em conta que você ir pro mercado tentar contratar um cara que também pode ser uma outra aposta, não pode sobrar tudo também pro Scarpa, que não faz um bom ano. E até coloco no meio desse pacote aí, meu caro Vini e também Paulinho, a respeito do Dudu. O Dudu... E não deixa de ser uma informação, né? Porque o Dudu, ele acaba de mudar para uma casa próxima da cidade do Galo, o que mostra que o planejamento do atleta tá sendo permanecer na cidade do Galo. Não, esse aí fica. Esse aí eu posso te garantir. Até não vinha sendo aproveitado muito, né? Mais nos jogos da Sul-Americana, mas esse com certeza fica. Não tem nada pro Dudu sair. Eu acho que a pergunta que o torcedor faz é a seguinte: eles querem cumprir o contrato ou querem fazer o contrato, né? Querem jogar futebol. Fazer valer o contrato e o alto contrato que tem o Dudu e também o Scarpa. Não, exatamente, porque assim, eles vão ser cobrados porque eles têm o que entregar.
E esse tipo de jogador tem que ser mais cobrado mesmo, porque eles têm qualidade. Alto, né, Vinícius? Claro, o investimento é alto, o salário não é baixo. Então a cobrança ela é proporcional ao nível do jogador. O Gustavo Scarpa, se a gente pega só os números dele, eles não são ruins com a camisa do Atlético. Em 2024 ele teve 9 gols, 12 assistências. 2025, 2 gols. Número baixo de gols, mas mesmo padrão de assistências, 12 assistências. Que talvez seja o principal papel dele. Que é o principal garçom do time. Esse ano os números um pouco abaixo, mas ele teve essa questão da lesão, ficou um tempinho fora. Ele quer ficar. Agora tem que ter uma conversa madura entre todos ali pra saber do Barba Domingues se ele quer contar com o Scarpa. Se ele acha que o Scarpa é útil ao time, se ele acha que dá pra encaixar o Scarpa nesse time, porque se o treinador não quiser contar com ele, não adianta. O Scarpa pode achar que é maravilhosa a permanência dele no Atlético, mas aí vai ficar o quê? Encostado? Vai ficar cumprindo contrato? Então, isso tem que ser conversado entre o treinador, diretoria e o jogador pra saber se é uma boa pra todos a permanência do Scarpa. Porque pro Scarpa ficar aqui pra ser o reserva ou pouco utilizado, é um péssimo custo-benefício. Jogador que poderia estar ajudando em campo, mas que também por culpa do próprio Scarpa, esse ano não conseguiu engrenar. É um jogador que ainda está devendo, especialmente em 2026. Ô Nath, é mais do que claro. Isso aí já vem, isso é desde quando o mundo é mundo, que você tem que revelar jogadores. E aí a gente pode citar várias passagens aqui de vários clubes. O Flamengo tinha uma frase que era craque Flamengo faz em casa. O São Paulo daquela era do Tele e tal, etc. Mas tem clube que abandona isso no meio do caminho, né? Eu acho que agora o Atlético tá tentando retomar, até porque, e é bom a gente deixar bem claro para quem nos acompanha, SAF não é instituição de caridade. SAF é uma empresa. E a empresa quer o quê? Lucro. E o que é o lucro numa SAF? Jogadores. Você investir na base. Mas o que me chama a atenção é o fato de que ter que correr atrás depois que muita gente já tá na frente. Parece que o atleta tá acertando a vida dele ali, né, Nath? É importante, né, essa correção de rota. De fato, o Atlético teve resultados ruins nas suas categorias de base. Esses resultados, né, foram consequência de um trabalho que não foi bem conduzido no dia a dia. E categoria de base você tem que olhar muito de perto, com muito cuidado. É natural, né? Nós estamos no futebol brasileiro muito inflacionado e muito disputado, muito acirrado, em que se você não ganha títulos, basicamente seu trabalho não valeu de nada. Então a pressão por contratar grandes atletas, por fazer grandes investimentos, ela é muito grande, né? Então os times têm disponibilizado, desprendido cada vez mais dinheiro e trazendo atletas renomados, né? Quantos deles estão hoje no futebol brasileiro em diversos clubes, mas não dá para olhar só para o futebol profissional, só em trazer quem está fora do país de volta, só em contratar os grandes medalhões, os grandes jogadores. É preciso cuidar da casa também no dia a dia, né? E você falou bem, um clube empresa, ele precisa fazer girar o seu capital, né? E a grande fonte de lucro é justamente a venda de atletas, né? E é isso que faz o futebol movimentar. Você revela bem, você cuida bem do atleta na categoria de base, ele te dá o retorno técnico, depois ele te dá o retorno financeiro e por meio desse retorno financeiro você consegue seguir fazendo grandes contratações, mantendo o seu clube competitivo, né? Palmeiras e Flamengo especialmente estão num outro patamar hoje, não só por organização financeira, não só por investimentos, patrocínios, mas também pelo trabalho bem feito nas suas categorias de base que renderam vendas milionárias, né? E isso dá um upgrade, coloca o time numa outra condição de competir, em um outro patamar. Então, que bom que o Atlético está olhando para isso. Trouxe um profissional qualificado, experiente, que vem de um projeto vitorioso, né? Que tem aí a expertise e o conhecimento para fazer andar essa base do Atlético. Os lucros, os louros já estão começando a ser colhidos, né? O Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado, recentemente o time esteve também agora na final, ainda que não tenha ganho, é uma vitrine muito grande, a experiência, a maturidade que os atletas ganham e muitos desses jogadores já aí figurando no time principal numa expectativa que possam ajudar cada vez mais também aí a equipe do técnico Eduardo Domingues, né, Romano? É isso aí, com certeza. E você tem que buscar na fonte, porque você não pode, e o Simões pode dizer melhor que eu, Simões, o Atlético viveu nos anos 80 uma revelação muito grande de jogadores, né? Depois, o negócio começou a minguar a partir dos anos, né?
Se a gente pegar aquele grande time final dos anos 70, né, e que foi vice-campeão brasileiro invicto, né? Sim. Aquele de 77, só 2 jogadores do time titular não eram da base. O lateral esquerdo, o Valdemir, que veio do interior de São Paulo, e o Ziza, a ponta esquerda. Todos os outros tinham sido revelados no Atlético. João Leite, Alves, Márcio, Vantuir, Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, Ângelo, Marcinho, Serginho, Reinaldo, todo mundo da base. Era um elenco praticamente todo da base. Se a gente pula 10 anos aí, a gente pega a Copa União de 87, né? Que foi um trabalho do Atlético com um time que, se a gente for comparar com outros, né? Não era aquele esquadrão de jogadores, mas você tinha ali o João Leite, você tinha o Éder Lopes, você tinha o Vander Luiz, você tinha o Marquinhos, você tinha o Sérgio Araújo, a base. Verdade. Também, toda ela formada nas categorias de base do próprio Atlético. E assim, é um processo que não só o Atlético passa, mas o Atlético eu acho até que com mais intensidade, né? Esse de aproveitamento dos garotos da base. Tá começando a acontecer essa reversão. Eu acho até que o trabalho foi feito da maneira que tem de ser. Tem que começar com as categorias mais baixas da base para poder se alcançar esse nível no sub-20 e a partir daí você conseguir utilizar esses garotos na equipe principal, né? Sim. O Atlético teve essa semana aí 5 convocados para a seleção brasileira sub-17, né? Foram 5 convocados para a seleção brasileira sub-17 e aí a partir desse momento, desse movimento, você começar a aproveitar. Agora a Nath destacou, né? Palmeiras e Flamengo, sim, fazem um trabalho excelente, tem um poder de arrecadação muito grande, né? Comercial e nos dias de jogos e estádios com percentual de ocupação sempre muito elevado, mas Flamengo e Palmeiras se dão bem e muito disso tem relação direta com a venda de revelações da base. Com certeza. E aí, a partir do momento que você começa a vender jogador e esse jogador acontecer no mercado europeu, você vai ganhando status. Então esse jogador vai dar certo, o próximo vai dar certo, então tem muito esse aspecto, né? Então você revelar o jogador e vender bem é fundamental para a sua vida financeira. Então que o Atlético consiga voltar a esse trilho de revelador de grandes jogadores, né? Teve várias gerações aí. O time de 92 também tinha muito garoto da base, que o Atlético ganha a Copa Conmebol, que é o primeiro título oficial. Tinha. Né? Tinha muita gente da base. Então, que o Atlético consiga trilhar de novo esse caminho aí, porque isso é fundamental para a saúde financeira do clube. Eu tô só vendo aqui, ó, uma matéria do nosso itatiaesporte.com.br, do Henrique André, dizendo o seguinte: 5 atletas chamados, né, para sub-17. O lateral Samuel Rodrigues, os meio-campistas Gomide e Vinícius, atacantes Riquelme e Gabriel Veneno. Eles estão treinando, né? Vão treinar, aliás, de 5 a 12 de julho com a equipe sub-17 da Granja Comari, que se prepara para o Mundial da categoria. E aí ele começa a citar também aqui, ó, o Mamadi Cissé, né? Que é outro, nascido em 2007, foi convocado para a seleção principal de Guiné, até estreou fazendo gol lá na seleção de Guiné, e são jogadores que o Atlético começa a ser chamados. Aí você tem o Pacini, foi chamado para a seleção sub-20, né? O lateral esquerdo. O lateral esquerdo, recentemente, não foi isso? Isso. O Vitão jogou o último Mundial da categoria sub-17, né? Verdade. Que foi no Catar. O zagueiro também, que tem um futuro enorme. Esse menino é muito bom zagueiro, tem muito boa estatura, então quer dizer, é isso que a gente percebe, essa mudança e repito, eu acho que o processo foi feito da maneira que tem que ser. Você tem que começar ali do seu sub-15 para esses meninos irem ganhando maturação para ir para o sub-17, para no sub-20 e aí você aproveitar na equipe principal. E a gente tem percebido esse processo nos resultados do Atlético, sim, nas competições nacionais e o resultado nas convocações para a seleção brasileira, principalmente a sub-17.
Então daqui a pouco esses meninos são sub-20, daqui a pouco eles estão na equipe principal e daqui a pouco eles estão rendendo frutos técnicos dentro de campo e futuramente financeiros, porque, repito, isso é fundamental para todo mundo, e os dois grandes clubes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, em termos de arrecadação, Flamengo e Palmeiras, se apoiam demais nisso, na revelação e venda de jogadores.